dia a todos. Bom dia. E a todas. Eu vim aqui hoje para saudar vocês, para mais uma sexta da construção. Saudar aqui a Lília. Seja bem-vindo à nossa casa, a Salvador. Hoje é o 22º encontro nosso na Sexta da Construção. Esse encontro que a gente planejou para ser de forma recorrente, trazendo temas de interesse. Hoje, sempre temas que a gente possa aplicar no nosso canteiro de obras. Hoje eu acho que a gente vai ver uma ferramenta muito poderosa, uma metodologia, um caminho muito poderoso, porque o futuro é pensar na descarbonização. O futuro é pensar como a gente pode se acreditar disso. O futuro é para a gente pensar numa sociedade melhor. E não podemos pensar nisso sem poder avaliar e medir as nossas atividades. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer, Lília, estar aqui com você. Lília, que eu já vejo aí de outros vídeos, de outros encontros. Hoje a gente está gravando para poder replicar isso aos nossos colegas. Até para não só colegas locais, mas nacionais. Enfim, é isso daqui. Mas eu também não poderia perder a oportunidade de fazer 2 avisos para vocês. O primeiro é que a nossa Constru Nordeste, a Feira da Construção daqui da Bahia, na verdade não é mais da Bahia, Norte e Nordeste, vai acontecer dia 20, 21 e 22 de setembro. Olha, uma grata surpresa. A gente começou com essa feira, pensando numa feira para fazer em metade do pavilhão, metade do centro de convenções. Ela lotou o primeiro pavilhão, já dobramos o espaço para o segundo pavilhão, está na fase final de comercialização, nos últimos instantes tem 95% vendido, e não satisfeito com isso, conseguimos a área externa para expor equipamentos, e aí a Volvo e outras já se manifestaram e vão estar lá na exposição. Estamos fazendo uma arena de conhecimento muito interessante, vai ter várias agendas. Estou vendo aqui Vicente Matos, que é o diretor da área de ESG, ele vai ter um painel lá também, viu, Lília? Um painel de ESG, são 9 painéis, um desse ESG, vamos falar sobre inovação, vamos falar vários temas, muito do que a gente passou nessas apresentações aqui. Então eu queria deixar esse convite para vocês, dia 20, 21 e 22. A Sexta da Construção, a gente vai dar uma parada agora em setembro para focar muito na feira, é uma responsabilidade muito grande, e a gente precisa concentrar nossa energia com esse projeto. E não podia deixar de falar aqui que o projeto de outubro, não é isso, doutora Ângela? Outubro, eu queria apresentar para vocês, rapidamente, se puder desligar a luz, o nosso Hub da Construção. Esse que é um projeto que está transformando a nossa Casa da Construção, é um espaço que nós estamos abrindo para a inovação. Eu queria convidar todo mundo que não conheceu o projeto ainda, que venha conhecer, venha participar e até indicar participantes. Nós, através do convênio com o CREA, selecionamos 10 empresas, 10 startups que vão estar aqui nesse Hub. O Hub não é só para startup, o Hub é para fornecedores, parceiro, para nossas empresas estarem aqui fazendo conexão com o que há de mais moderno, mais inovador, mais apropriado para a nossa construção futura, inclusive pensando na descarbonização ou no carbono zero. É assim que fala? Então, sendo essa a linguagem, pensando também, tem coisas, viu, Lina, que eu falo aqui sempre, tem coisas que a gente faz sozinho, mas penso que inovação e sustentabilidade, o coletivo é muito mais poderoso. Então, pensando nisso, a gente fez um outro projeto que eu queria apresentar aqui, o Hub da Construção. Isso é a nossa vontade de inaugurar esse espaço. Então, convidem as empresas, convidem as startups que vocês trabalham, seus projetistas, os parceiros, para a gente tratar a inovação. A gente está criando um verdadeiro ecossistema da construção aqui. É esse o objetivo. O ecossistema para falar sobre inovação, para falar sobre sustentabilidade aqui no nosso prédio. Então todos os parceiros são bem-vindos, e principalmente vocês. Mas para apresentar, vocês não vieram para me ouvir, vieram para ouvir a Lília, mas eu queria apresentá-la corretamente e eu vou pedir essa gentileza para que Marcos Galindo, nosso diretor, ex-presidente aqui também da casa, fizesse as vezes. Galindo, por favor. Obrigado, Alexandre. Bom, Alexandre me pegou de surpresa, pedindo para fazer essa introdução, apresentação de Lília. Lília é uma daquelas pessoas que dispensa apresentação, porque todo mundo no Brasil inteiro, na área da construção, conhece Lília. Lília atualmente é coordenadora do CB2, que é um dos comitês técnicos lá da ABNT, então carrega uma responsabilidade muito grande dentro do nosso setor e tem feito isso com muita qualidade, com muita maestria, né, conduzindo as coisas com bastante cuidado e cautela nesse nosso segmento. Mas
ligado ao trabalho que vamos assistir hoje aqui, a exposição que vamos assistir hoje, é a questão da sustentabilidade, né? Essa ferramenta que é o CE Carbon, que é uma calculadora de carbono, de gases que vai permitir a vocês fazerem um inventário de gases de efeito estufa, das obras, etc., dos materiais que consomem, dos fretes que fazem e da obra como um todo, né? Eu tenho algumas curiosidades sobre o tema, Lilian. Não sei como é que isso se aplica exatamente a Salvador, porque isso nasceu lá em São Paulo e tudo, mas acho que Lilian vai dar conta de tudo isso aqui. Mas então, como tudo na vida dá trabalho, fazer sustentabilidade também dá trabalho. Então isso aqui é uma das ferramentas. Como não se gerencia o que não se mede, está aqui uma calculadora para começar no primeiro lugar, que é medir o quanto de pegada de sustentabilidade está alocado em cada material que você vai utilizar na obra. Tá? Então o primeiro passo é realmente botar o pé na água, é conhecer, e as construtoras dentro cada um da sua possibilidade irem introduzindo isso nas suas práticas de forma a realmente conseguirem medir quais são, quantificar, vamos dizer assim, os gases de efeito estufa que estão gerando e poder então projetar as melhorias, projetar as reduções no caminho da sustentabilidade. Então, dito isso, Lilian, a palavra é sua. Somos só curiosidade aqui hoje. Bom dia a todos, obrigado Aline, obrigado presidente pelas palavras, parabéns pelo Hub. Fiquei com curiosidade de conhecer o rooftop. Na próxima, quem sabe, eu vou conhecer o... Não, é outubro que inaugura, gente. Ele inaugurado. E agradecer aí, realmente aí o trabalho da Ângela, que foi... Ela ligou lá no Centro São Paulo. Quero saber sobre isso. Encontrei a Vanessa, que é responsável pelo setor de meio ambiente lá na sede de São Paulo. E conversaram bastante. Ela traz perguntas, e são perguntas super ótimas, que está cada vez mais evoluindo a nossa ferramenta. Agradecer a vocês, agradecer a equipe do Porto, vocês gentilmente fizeram aí o estudo para ser Carbon. Até eu brinquei com a Ângela, quero uma foto com eles, para dizer assim, ó, estamos aqui na Bahia. E agradecer Salvador, que realmente eu gosto dessa cidade, gosto mesmo da Bahia. Estive aí ano passado, aí nas praias, adorei pra caramba, então volto sempre quando eu posso. Mas vamos lá. Cisco São Paulo, como Cisco Bahia, também é um ser antigo, que a gente fala, mas super tradicional, e ele atua regionalmente, não só na sede, que é na cidade de São Paulo, mas também em todo o estado. Para quem não conhece, eu acho que as ações são muito próximas, hoje os Ciscos estão muito próximos dos trabalhos, e acho que isso traz uma sinergia muito boa, uma troca de conhecimentos. Eu conheci o Galindo há 20 anos atrás, vindo aqui em São Paulo falar de qualidade, não sei se você lembra, Galindo. E qualidade e o manual também de garantias, foram dois temas que a gente trouxe para conversar. Então, a gente tem o comitê de meio ambiente, que eu faço a coordenação técnica, o comitê de habitação popular, tecnologia, conselho jurídico, está muito próximo às estruturas, e a gente estava conversando aqui antes de ver que quanto mais tiver essa sinergia, mais se ganha. Nós lá no Comasp estamos há 23 anos falando sobre meio ambiente, e sempre a gente repete a mesma coisa, Sustentabilidade é uma questão estratégica para todos nós. Então, está muito bem dito aqui, não se faz sozinho. Sustentabilidade é uma questão de aprender, que a gente tem que envolver todo mundo, mas com certeza ela impacta a competitividade das empresas. Quando a gente falava isso há 23 anos atrás, a Lilian é maluca, o vice-presidente lá, o Francisco, é mais doido ainda, o presidente então pirou, mas hoje a gente sabe que isso é uma realidade. Os temas que a gente tem trabalhado ao longo do tempo, muitos deles a gente tem uma sinergia via Galindo lá no PBQPH, a gente se cruza por lá e a gente troca informações, e tem atuado também, como todos, nessas questões políticas, normalização, desenvolvimento tecnológico, capacitação. E aí, falando de ESG, Mr. Vicente, parabéns pelo trabalho, saber que aqui também já tem uma diretoria voltada a isso, e a gente entende o quê? A gente tem que... Muito já se faz. Eu acho que a gente fez uma pesquisa lá em São Paulo, quebrando o protocolo, falando de outro assunto, mas a gente fez uma pesquisa lá em São Paulo, 5 anos atrás, com a GV, Fundação Getúlio Vargas, sobre como que as construtoras estavam nesse mundo, da sustentabilidade, ESG, tudo mais, que estava conversando no assunto.
E a gente descobriu que a gente é muito ruim de divulgação. Tá? A gente faz e não divulga. A gente tem uma parte social na questão com a relação com os trabalhadores, a construção civil como um todo, né, a construção formal, que é muito importante e a gente divulga muito pouco. A gente é muito melhor que, às vezes, muitos outros setores industriais, outros setores, né, brasileiros, que tratam dessa questão social da relação com seus trabalhadores. Então, a questão ambiental também a gente já está discutindo alguns temas, e então isso a gerente falou assim, olha, vocês são ruins, a pior nota foi o quê? Vocês não sabem divulgar. Isso é um problema geral, né? Nós da construção civil, a gente é bom de trabalhar, fazer obra, mas a gente não sabe divulgar. E mais importante, a gente perceber que agora, com essas 3 letrinhas ali, a gente esse olhar, essa jornada, a gente começar a ver a nossa empresa por isso, a gente vai começar a ver a empresa de uma forma diferente, naquilo que a gente já faz, a gente vai potencializar. Eu não coloquei aqui, mas a BNT soltou, vocês devem conhecer a prática recomendada 2030 sobre ESG. Não é uma norma técnica, mas é uma prática recomendada da BNT, que ela fala um pouquinho dessa jornada e como você pode implantar isso dentro das empresas. Então isso é bem interessante, vocês terem acesso a essa prática recomendada, porque é um passo a passo. Né? Vocês vão poder se sintonizar um pouquinho e fazer esse diagnóstico. E fazendo o diagnóstico a gente consegue descobrir onde a gente pode melhorar naquilo que a gente precisa melhorar e potencializar aquilo que já está. Mas eu vim aqui para falar com a Secargo, falar da Secargo, a historinha da calculadora de carbono, né, de consumo energético e emissões na construção civil. É um trabalho em parceria com a GIZ, de cooperação alemã, e Secretaria Nacional da Habitação. E então a gente... se eu acerto. Então a gente começou em 2013 a falar dessa coisa chamada carbono. Eu fui demandada para fazer um curso. E eu sentei numa mesa, estavam as grandes empreiteiras, discutindo obras aqui, Bahia, Norte, Nordeste e tal. E eles me cutucaram e falaram assim, você já sabe fazer o inventário das obras de edificações? Eu falei, jamais. Então começa a fazer, mas não faz que nem a gente. Nós somos grandes empreiteiros e começamos, cada um contratou uma consultoria, cada um começou a fazer um inventário diferente. E a hora, nós somos consórcio, e a hora que a gente teve que entregar para o nosso contratante, o nosso contratante falou assim não dá, porque cada um calcula de um jeito diferente, né? Então não tem como juntar as informações. E foi aí que em 2013 começou essa ideia de criar uma metodologia única para a gente fazer o inventário das obras e edificações. Tá? Porque senão cada um ia fazer diferente, todo mundo ficar meio doido. Contratamos uma consultoria, fizemos uma metodologia para isso, tá? E aí a gente sempre trabalha, tá, com as empresas. Então, o que a gente traz para os nossos grupos de trabalho, não traz só as empresas junto, para ser o dia a dia, né? Pé no chão. Ficamos 3 anos validando essa metodologia com as empresas, porque, lógico, a gente começa aquele padrão Suíça, né? Ah, quero medir tudo, né? Não, vamos baixar, vamos livre da terra, vamos melhorar. Tal. E a gente começou também a buscar uma forma de automatizar os cálculos. Antes era uma grande planilha Excel. Nós, engenheiros, adoramos a planilha Excel, mas não era tão simples assim, porque a planilha Excel você muda, né? Você pode mudar o que você quiser. Então a gente começou a perder até padronização. Foi quando a gente encontrou com a GIZ no caminho, e eles vieram, bacana, né? Tem a Alemanha aqui que conheceu um pouquinho o setor da construção civil e queriam saber o que a gente está fazendo com relação a carbono. Certos de que eles iam começar com beabá, ensinar. E a hora que a gente mostrou a calculadora, a gente falou assim, opa, vocês têm um produto que é muito legal. Só que vocês são atrasados. Né? Lembram que vocês são atrasados, vocês estão lá no Excel. A gente tem que automatizar isso. A gente falou, tá bom, então ajuda a gente, foi o que eles fizeram. Eles ajudaram a automatizar a ferramenta e teve o lançamento em dezembro de 2020. Tá? Apesar de ter sido desenvolvido pelo Sinduscon São Paulo, essa ferramenta a gente entende que é Brasil. Até porque foi uma das premissas, né, da GIZ e da Secretaria Nacional da Habitação. Você tem que fazer uma ferramenta pensando no Brasil. E é isso que a gente quis fazer e conseguimos, né? Então, em 2020 teve o lançamento da ferramenta. Em 2021, peraí, já que é tudo online, precisa ter um treinamento online também, da SES, como fazer. E isso também, premissa da GIZ, porque eles falam assim, tem que fazer e tem que ensinar a fazer. Bacana. Em 2021 teve o treinamento, né? O lançamento do treinamento disponível. Em 2022, vamos continuar, né? Porque vocês sabem que essas ferramentas têm internet cada vez. Aí vocês, que os usuários,
vocês pedem, inclusive, começa a pedir o limite, o céu é o limite, então a gente precisa pôr mais funcionalidades, então a gente tem um grupo contínuo vendo isso. Tá? E aí, o que acontece? Entrou esse ser aqui, a KPMG, para quem conhece, consultoria internacional, para validar a ferramenta. Por quê? Porque aí os bancos vieram interessados no assunto, vocês têm uma calculadora de carbono e tal, isso que é bacana, mas está validada? A gente vai passar pela cabeça da gente, vamos validar, contratando a KPMG, ela analisou a metodologia, né, fez uma auditoria da metodologia e está validada. Então a gente pode dizer para os nossos bancos, olha, a metodologia é validada, tá? Teve uma auditoria e ela está compatível. E agora em 2023 nós estamos trabalhando aqui no lançamento de novas versões, vou falar um pouquinho mais à frente. Temos o apoio da CEBIC nacional, então o assunto está se expandindo, e esse ser aqui da aliança, né, que são algumas empresas que estão se formando, vou contar um pouquinho lá para frente também. Tá? Ganhamos esse prêmio aqui da CEBIC, que foi bacana, não sei se o Galinho estava lá no evento, mas o evento inteiro se falou de carbono. Então, me perguntaram, eu disse, mas esse assunto de carbono está acontecendo, tá? Então, o evento inteiro se falou de carbono, tá? No prêmio CEBIC. Os convidados, os palestrantes, quem entregar prêmio, todo mundo falou assim de carbono. E foi bacana porque a gente estava lá para mostrar o que a construção civil está fazendo sobre o tema. Então, tinha provocação de ministro, de secretário, de deputado, né, dos agentes financiadores, e a gente estava lá, e está aqui a equipe da Secretaria da GIZ conosco aí recebendo o prêmio. Mas por quê, né? O Galindo já deu a deixa, né? Então o que é? A gente precisa construir o menor impacto ambiental. E como fazer isso? E a ferramenta vem nesse sentido, né? Não se pode gerir porque não se pode medir. Então o que eu quero? Eu quero, no começo da minha obra, na fase de projeto, definir quais são as melhores soluções, sistemas construtivos, aquela coisa, né, que a gente já falava em sustentabilidade. Eu vou escavar 1 metro a mais, 1 metro a menos no meu terreno, na hora que eu vou escolher o meu terreno, eu vou escolher aquele que tem menos, né, tem menos movimento de terra. O que a gente vai fazer? Então, ele permite, nessa fase de projeto, você fazer aquelas simulações, e hoje já se faz muito por custo. O ACCARB, a gente pensou muito no paralelo de orçamento de obra, tá? Na linha do orçamento de obra. A gente tem um orçamento inicial da obra, aquele pré-orçamento, na época de definição de produto, está lá. A gente põe lá, um prédio assim, assim, assim vai custar X. Aí vem o nosso diretor e fala assim, não, mas e se eu puser isso, isso, isso? Aí você calcula de novo. Aí vem o arquiteto, não, mas e se puser isso, isso? Calcula de novo. E é nessa fase que a gente pode também simular, usar a ACCARB para isso, né? Fazer essa simulação para ver quanto que a gente vai emitir, né? Qual que é a melhor resposta para isso. Mas por que você precisa disso na fase de projeto? Além dele, né? Porque não adianta você pensar na sustentabilidade só no meio do caminho, que você consegue só no finalzinho, você não consegue realmente diminuir a tua pegada. Então você lá no começo você consegue isso. E aí? Por que nessa fase de projeto também? Porque nessas fases que vocês vão pedir financiamento dos bancos, certo? E os bancos já estão com linhas de financiamento, então, alguns diferenciais para as empresas que fazem seus inventários, né? Então isso é importante também. Foi o grande argumento. Então quem daqui quiser convencer, tá, dentro da empresa, a fazer inventário, é só falar isso. Peraí, cadê o diretor de incorporação? Cadê o pessoal de vendas? Vou contar uma historinha para vocês. Vamos, já tem banco dando uma linha de financiamento melhor, ou daqui a pouco, eu vejo um horizonte muito rápido, vai ser obrigatório. Quem não fizer, não vai ter. Então isso é uma coisa bem importante, né? E durante a obra nós estamos executando aí, buscando as melhores soluções construtivas, opções de materiais, fornecedores, fabricantes, aqueles que estão sendo parceiros nessa nossa jornada aí de reduzir o carbono. E a gente tinha que fazer alguma coisa, né, nesse sentido, que fosse fácil, gratuita, né, aplicável a qualquer tipo de edificações, isso é importante. Pode usar para empresas de todos os portos, a gente sabe da realidade nossa do Brasil, então as grandes construtoras e incorporadoras já têm os seus times de sustentabilidade, suas consultorias, mas não é isso que a gente queria. A gente queria atingir a todos, também para aqueles engenheiros, arquitetos que constroem as suas casas, né? Às vezes eu brinco que na sustentabilidade, às vezes são exemplos maravilhosos, né? Que são feitos aí em residências, em obras menores,
aos nossos estudantes, porque a gente tem capacitados, né, professor, a gente tem capacitados, e também órgãos de governo têm demonstrado interesse mais acima do que a gente imaginava. Né? Foi construída com as empresas do setor, o que, né, traz na realidade das obras. Eu acho que isso é bem importante. Né? A ideia sempre é projetar e construir com menor impacto ambiental. Então, você avalia, você, né, identifica os processos, você vai buscar indicadores, a mesma coisa que a gente faz com produtividade, com custo, é um paralelo muito, né, a gente sempre trouxe nesse sentido. A gente precisa saber, né, quanto a gente emite gás de efeito estufa e o consumo energético, energia. E aí a gente está em todas as etapas, né, desde a produção do material, cimento, agregado, cerâmica, alumínio, tudo mais, até a entrega da obra. Não entrou na fase do uso. A gente está nessa fronteira aqui do projeto e construção. Né? Como faz? Aí a Ângela vai fazer uma dobradinha comigo, então eu vou falar um pouquinho, mas a Ângela interrompa onde você acha que você tem que apresentar o case, porque aí fica bem bacana, fica dinâmica a apresentação. Mas qual que é a ideia da ferramenta? Né? Então, como eu disse, a gente trabalhar como orçamento de obra. Você tem serviços preliminares, estrutura, revestimento, pintura, pavimentação, tal, né? Cobertura, instalações. Vai ficar fácil. No futuro não muito distante, não vai ser a versão 4, mas vai ser a versão 5, aquela coisa assim, né? Foi apresentada aqui no filme da inteligência artificial. Né? Vocês têm os robozinhos que eu não sei como funcionam, mas a ideia é o quê? Uma vez lançado o orçamento quantitativo de obra, mesmo que a gente usa em custos, eu vou ter lá. Estudo levando para mim da obra, não sei quanto vou gastar de concreto, de cimento, de alumínio, de tinta, tal, e é puxar esses dados direto para o Secad. A gente está prometendo isso para 2025, então, 2024. A gente vai buscar uma solução tecnológica para isso, porque a principal reclamação da turminha que estava junto, quando a gente montou a planilha Excel, eu tenho que lançar tudo de novo? Tem. E hoje também. Eu tenho que lançar tudo de novo? Tem. Mas a gente está prometendo aí uma inovação, né? A gente vai buscar a solução. Então, a operação, né, a operacionalidade dentro da empresa vai ser muito rápida. Ao mesmo momento que vocês estão fazendo o orçamento de obra, para você buscar o financiamento, por exemplo, com o banco, né, já vai sair um resultado do inventário de carbono. Vai colocar algumas coisinhas a mais, combustível, porque a gente trabalha, né, consumo de energia, essas coisas, mas já vai te dar o mesmo parâmetro. A ideia sempre foi essa. Então a gente ter sempre, então vamos saber por vedações. Quanto que eu vou consumir de bloco, de etc., né, das vedações, quanto eu vou emitir de carbono, e a gente quer futuramente também, a gente, nessa mesma linha, a nossa pegada hídrica, que vai ser um outro tema aí que vai ser incorporado nessa questão né, dos inventários corporativos que as empresas têm que apresentar. Hoje nós temos 27 insumos cadastrados, 97, desculpa, 97 insumos cadastrados. Então, concreto, a gente tem várias existências e tudo mais, mas a gente ainda não tem todos que a gente queria. A nossa grande dificuldade no Brasil é a gente conseguir os fatores de emissão desses materiais. A gente tem muitas referências internacionais. E a única coisa boa que acontece é assim, a gente pega e joga uma referência internacional, um fator de emissão, alumínio, está passando para a Europa. O pessoal do alumínio fica apavorado, porque nós pegamos uma referência internacional, que lá o alumínio lá, consome muito mais para a produção do alumínio. Tá? Então, já que vocês são melhores, né, o Brasil é melhor, que vocês vão fazer esses fatores. Como essa ferramenta é uma ferramenta, vamos assim dizer, ela é setorial, a ideia é que ela seja setorial, que a gente consiga os nossos indicadores setor, a gente sempre tem que trabalhar com fatores de emissão fornecidos por entidades. Então, por concreto é mais fácil, tem o Bracon, tem o pessoal do concreto é mais fácil de conseguir. E para isso a GIC também foi lá, né, e ajudou o governo a fazer um outro sistema que é o SIDAC, né, que é o Sistema de Informações de Análise de Indicadores Materiais, que é isso, os fabricantes entram lá nesse sistema, né, um sisteminha parecido com a Secad, fazem todo o processo de homologação dos seus materiais, e aí a gente pode pegar diretamente esses fatores, porque eles são homologados, e aí a ideia é construir um grande banco de dados para o Brasil. A gente está começando, está gatinhando, a gente quer que isso aconteça,
E a gente permite também, agora vai permitir na versão 3 que a construtora calcule o seu inventário, usando esses fatores que a gente considera os fatores básicos que a gente tem no sistema, e que ela consiga colocar também os fatores dela. De repente ela tem uma negociação melhor com o fornecedor, de repente ela está trabalhando com material mais sustentável, de repente, né, a gente sabe que tem alguns fabricantes que estão fazendo alguns pilotos, né, com algumas obras. Então a consultora vai poder analisar, porque olha, na média eu emito X. Eu tomando tais ações, eu com esse fornecedor, com esse material específico, não sei o que, eu vou emitir X sobre 2. E aí é o que a gente fala da nova competitividade. Né? Vocês sabem que no final das histórias, tudo isso vai virando uma coisa chamada compensação, um negócio chamado crédito carbono. A gente ouve bem na televisão, não tem nada disso, mas eu sei que a gente tem que tratar não sei quantas árvores, isso é custo. Então, a gente fala que a questão do carbono é um assunto que vai pegar na veia dos nossos incorporadores, porque isso vai virar, além de barreiras, também vai virar custo de obra. Então é mais um item que a gente fala, isso aqui pode virar custo ou pode virar um incentivo também. Esperamos que o nosso governo, né, também trabalhe na linha dos incentivos. Tá? Ele permite a ferramenta, agora na versão que nós vamos soltar agora, ela vai soltar já um modelo de relatório corporativo que a gente fala, porque a gente trabalha na obra. Você traz uma ferramenta que olha a obra A, a obra B, a obra C, quando tudo evolui. Só que, como eu digo, o usuário é aquele ser que sempre pede mais coisa. Mas a hora que a gente tiver que relatar, né, o nosso inventário de sustentabilidade da empresa, é o corporativo mais as obras. Bacana, então a gente está fazendo do corporativo agora, as empresas vão poder ter todo esse resultado. Por que isso? Eu acho que continua no nosso objetivo de fornecer às empresas uma ferramenta que possa facilitar, tá, a entrega de toda essa documentação, de todo esse reporte para aqueles que vão começar a pedir, governo e agentes financeiros. Uma ideia é facilitar a todos de uma maneira bem simples. Né? Os resultados, então a gente tem total da obra de emissões, né, de consumo energético, por etapa de obra, por categoria, né, que eles falam se é combustível, se é energia, por escopo, coisinha aqui, por fonte industrializada. Agora nós vamos também ter por etapa de obra. Qual etapa de obra que eu emito mais? Aí, essa, tá bom, então nós vamos trabalhar nessa curva ABC para ver aonde eu posso melhorar. Então vocês estão vendo que quem trabalha com orçamento, o raciocínio é muito próximo, né, quando a gente fala de orçamento. A questão dos relatórios, né, dos reportes, do GRI e tudo mais, como que a gente vai fazer reporte, e é a proposta nossa, né, sempre que esses dados sejam confiáveis, a gente tem um ser pensante atrás da ferramenta, da telinha, que é um consultor nosso lá do Rio de Janeiro, professor lá do Rio de Janeiro, que ele analisa e vai começar a trabalhar com a análise dos dados. Quando a gente for estar recebendo os dados, a gente não está. Olha, seguir mais. Aqui, né, como que a gente faz os inputs, então, outra coisa bem, quanto eu vou consumir de material, né, então dados, etapa construtiva, fundação, material, por exemplo, concreto, quantidade, unidade, né, quem é o fornecedor, distância da usina até a obra, isso aqui influencia pra caramba. Olha que bacana, a hora que vocês vão fechar uma contratação de uma concreteira, pode não perguntar pro vendedor lá, o comercial lá da concreteira, qual é a distância da sua usina para a minha obra? São Paulo era para calcular tempo de congestionamento, né? Era aquela coisa assim. Para ver se dá essa história concreta, não, agora não. Porque esse é um dado que a gente precisa para fazer o cálculo das emissões, esse transporte dos materiais até as obras. E aí a gente vai começar a ver, né, em quantos percursos, e aí a gente começa a ter uma visão um pouquinho diferente de alguns materiais, de alguns sistemas. Porque bacana, vou pegar o material que é fabricado lá no Amazonas, vou aplicar lá no Rio Grande do Sul. Quando eu vou transportar dali para cá, a gente começa a mensurar que não necessariamente esse material é melhor. Né? Então, em termos de emissões de carbono, a gente vai começar a refletir um pouquinho sobre esse aspecto aí de deslocamento. Convidar a Angela aqui a falar um pouquinho do case, né? Se vocês fizerem, por favor.
Bom dia a todos, a todas. Agradeço a Lília por estar conosco. Agradeço a inserção desse case na fala dela. Agradeço também ao Siduscom por essa oportunidade. Houve um probleminha aqui com os slides que eu iria apresentar, mas não tem problema, a gente vai iniciando a fala. Eu vou explicar para vocês como é que foi operar esta plataforma no edifício Porto Privilégio. E aí já vale destacar que ao apresentar essa plataforma para o Alexandre Pedral, ele de pronto acolheu, né, a plataforma, compartilhou com seus parceiros. O Alexandre é da ABS, nós temos aqui também a Caroso e a Giro. E com essa aprovação de todos, nós iniciamos esse relatório, né? Lógico que esse relatório se insere dentro de uma estratégia maior desse grupo, que é de tornar as edificações que eles produzem mais ecoeficientes. Com isso, esse inventário veio contribuir. Isso é bastante consonante com os objetivos do Siduscom, que traz a sustentabilidade no seu DNA e continua nesse trabalho, né? Esse evento é uma prova disso, né? Essa cesta da construção foi criada pelo nosso presidente Landim, a quem também eu agradeço essa oportunidade. Bom, eu gostaria de iniciar falando por que a gente escolheu a C-Carbon e não outra plataforma. E aí eu já destaco que desde que eu conheci a plataforma, eu entendi perfeitamente que essa plataforma é, digamos, o casamento perfeito dessa metodologia com a obra. Ela fala a nossa linguagem, né? Ela usa a nossa terminologia. As etapas de lançamento, elas são sincronizadas com as etapas da nossa obra. A Lília colocou aí que no futuro isso já vai ser transposto direto do orçamento, né? E vai ser um grande salto. Mas hoje, que ainda não se faz assim, não é de forma nenhuma complicado. Então, o primeiro benefício para escolher a C-Carbon, eu diria que ela adentra facilmente um canteiro de obras. Ela oferece resultados em relatórios que são facilmente compreensíveis pelo setor. Porque, como eu falei, toda a terminologia é nossa. Então, você vai saber exatamente o insumo X gerou tanto, o insumo Y tanto, a etapa da obra tanto. E com isso, o que é que acontece? Você facilita essa visão. Outra coisa que eu acho muito bacana da C-Carbon é o seguinte, ela está inserida numa visão maior do Siduscom São Paulo. Que visão é essa? A Lília colocou da criação de indicadores, ou seja, os dados que nós inserirmos nessa plataforma, eles vão abastecer os cálculos, lógico, reservados aí todas as privacidades, vai ser calculado vai ser calculado o indicador do nosso setor. Isso é extremamente fundamental para nós por causa das legislações que virão. Essas legislações, já, vamos dizer, a construção de metas de redução, como a Lília falou, mais cedo ou mais tarde virão, elas já terão um indicador próprio desse setor. Então, voltando, eu destaco a metodologia, a facilidade da linguagem, a facilidade do relatório, a visão mais ampla dessa plataforma e gostaria também de falar da facilidade que é interagir com o Siduscom São Paulo. Isso não é uma plataforma que é uma caixa preta, né? O acesso para eles é muito facilitado. Ela citou a Vanessa, que faz parte da equipe dela. Realmente você fala facilmente com a Vanessa, tira dúvidas que surgem, obviamente, durante uma questão, faz perguntas, aponta aspectos. Lógico que alguns precisam, inclusive, voltar para a análise de sistemas, mas eles fazem essa interface com toda a prontidão. Isso é uma outra vantagem. Outra grande vantagem que eu vejo na C-Carbon é que ela é nominalmente citada no nosso IPTU verde. Então, no nosso requisito número 61, que pontua as empresas que fizerem o seu inventário e fizerem a neutralização, a C-Carbon é uma plataforma aceita. Vale a pena dizer que o IPTU verde pontua ouro com 100 pontos e que esse requisito, o requisito 61, ele representa 10 pontos, ou seja, 10% do IPTU verde. Então, é uma plataforma fácil, que gera o resultado e tal. Uma outra coisa que eu gosto de destacar é que os dados
que a gente insere, eu vejo nesses dados, nesse lançamento, uma possibilidade de contribuir com a gestão do canteiro. De que forma? Ora, se a gente faz todos os lançamentos prévios de quantidades, de distância de frete e etc., ao final do trabalho, quando a gente lançar novamente, a gestão da obra, a diretoria, vai ter uma leitura comparativa desses números e poder daí avaliar distorções que houveram, por que houveram, e criar todo um conhecimento na empresa para evitar ou minorar isso. Outra coisa que a Lília destacou e que eu acho importante é exatamente a distância, né? Você vai ter um paralelo para a sua gestão de obra de comparativo de fretes. Você vai ter, eu tenho tantas viagens e etc. E aí eu queria destacar que no Porto Privilégio eu contei com a grande facilidade, o gestor de suprimentos dele está ali, né, Erivaldo, de recebimento dessas informações de uma forma muito criteriosa e perfeita, né? Então, lá na gestão do Porto Privilégio, você tem um domínio de o fornecedor vai ser o X, não pode ser o Y por causa disso, a quantidade de vezes que se trará esse insumo para a obra é tanta e pode diminuir? Pode. Então, houve toda essa discussão e que quando nós fizermos ao final da obra, acontecerá mais uma vez. Bem, com isso eu acho que eu resumi as vantagens que eu vejo de pronto para que a gente opere com a Secarbo no canteiro de obra, ressaltando a facilidade. Vocês aí veem as etapas, acho que esse slide até a Lília colocou, então a gente clica numa etapa dessas e ela automaticamente nos oferece os insumos possíveis dessa etapa. Com isso, facilita nós fazermos item a item na mesma linguagem que tem o nosso orçamento. Aqui eu trago uma tela de como a gente opera essa plataforma. Fica fácil vocês verem. A gente escolhe o material, clica a quantidade, unidade é fixa, e aí vale o cuidado. Algumas coisas que a gente, às vezes, na planilha tem quilo, lá tem tonelada, a gente faz essa conversão para não distorcer resultados, o que não tem nenhuma dificuldade. O fornecedor, a gente avalia a distância até o empreendimento e a quantidade de percursos. Então, vocês podem observar que fazer esse lançamento, item a item, dentro de um espaço de obra, dentro de um plano de obra, não traz nenhuma dificuldade. E comentando até a fala de Galindo, né, de que foi uma plataforma discutida, desenvolvida em São Paulo, você vê que isso é nacional, não tem diferença na aplicabilidade, né? É o insumo por si próprio e a distância que é calculada com base na gestão da obra. Aqui eu já trago a mesma tela, você depois aparece, você vai ter o concreto, você vai ter a quantidade de percursos e etc. A facilidade de reedição, de retoques. Bom, aí vem para os relatórios. Os relatórios, eles mais uma vez mostram a facilidade de leitura. Eles trazem o insumo, a quantidade de emissão por insumo, por etapa, total, etc. Ou seja, não tem dificuldade de interpretação de um assunto que parece complicado, que é o inventário de emissões de carbono. Ele está traduzido, digamos que em miúdos, para a nossa realidade. Apresenta também a quantidade de árvores que seriam usadas para uma compensação e a energia que você trouxe incorporada nessa edificação. Vale aí destacar, Lília já falou, que você trata do início da obra até o seu final. A gente não está falando nesse inventário em pós-ocupação. Aqui a gente traz o nosso inventário do Porto Privilégio, finalizado na sua primeira etapa. Eu tive a boa notícia hoje de Lília, sério, ainda não é nosso indicador, nós estamos bem no filme, soubemos agora, nosso nível de emissão está interessante, né? E aqui eu trago uma reflexão feita sobre os números, né, que é possível em função dos inventários. Você sabe, por exemplo, no Porto Privilégio nós tivemos 80% das emissões nos 5 maiores emissores. Os 3 primeiros já totalizam 68%. A gente vê aí os grandes vilões, o aço, o concreto, o alumínio. Esse relatório, ele gera muita discussão e elementos de avaliação de obra, né? Por exemplo, quando a gente conversava com o Alexandre sobre o bloco de concreto, que pesou,
ele aí argumenta assim, mas é esse mesmo bloco de concreto que me permite que eu tenha uma argamassa menos espessa, que eu não tenha o resíduo dele é baixo, que eu não tenha quebra, que eu tenha facilidades. Ou seja, é um instrumento que traz a informação da emissão, mas eu não tenho dúvida que ele traz elementos também para uma análise de gestão de canteiro. Ali a gente vê os resultados por etapa de obra. Aqui eu queria falar de próximos passos lá no Porto Privilégio. Esse relatório do Porto Privilégio, ele respalda um projeto de pesquisa de pós-doutoramento. Ali tem o professor Célio, que é orientador desse trabalho. Esse trabalho vai estudar a resiliência, ou seja, a contribuição que as nossas edificações podem dar no tecido urbano. Essa pesquisa acontece na Universidade Federal da Bahia, dentro do grupo GPS, que é liderado pelo professor Célio, que estuda há muito tempo inventários de carbono também. E com isso nós vamos trabalhar não apenas as medidas de mitigação decorrentes, né? Porque quando a gente fala em emissão e fala em medida que contrapõe, a gente está falando de mitigação. Mas ali também nós vamos trabalhar medidas de adaptação. Essas medidas de adaptação vai ser como é que a gente pode preparar as nossas edificações para o cenário de mudança climática que vai chegar, né? A gente tem um plano de mudança climática na cidade, a gente já tem nossos riscos alencados no PEMANC, mas esse PEMANC não conversa, não sei, Lília, como é lá em São Paulo, o nosso PEMANC ainda não conversa com o PDDU. Eu trago a vantagem do IPTU verde, o Porto Privilégio já certificou o IPTU verde, né, também, e continuamos, né, buscando os indicadores comparativos com o Sinduscom. Lília me deu a boa notícia hoje. As ações de redução estão sendo discutidas com o Alexandre, que também já está preparando a realização com os dados reais, construindo esses dados. Aí nós vamos tecer comparativos com a versão do projeto e emitir um relatório final. Assim eu tenho a certeza da qualidade da escolha da plataforma que lhes foi oferecida e acolhida. Muito obrigada. Eu vou contratar a Angela como garota propaganda. Ela faz mais, né? Melhor que eu, porque ela mostrou aí os dados. Mas bacana, eu acho que eu queria agradecer, né, a equipe toda do Porto aí por se disponibilizar e se vocês quiserem trocar, né, bate-bola, então, que a gente pode estar melhorando também, bem bacana. Mas vamos lá, então, né, a gente tem a vantagem do que? A gente precisa cada vez mais que as empresas utilizem a ferramenta. Então, por isso que a gente, dependendo, como eu falei, não é São Paulo, é Brasil, porque a gente pode conseguir os nossos indicadores, né? Elas estão, esse trabalho também alinhados com os ODS, tudo isso vocês vão começar a fazer os seus reportes dos inventários e tudo isso vocês vão colocar nos seus relatórios, aquela coisa da comunicação que eu falei logo no começo, né? O que eu faço? O que eu contribuo? Todos nós sabemos que o setor da construção ele é muito criticado, né? Vamos assim dizer, nas questões ambientais, né? Nós somos os vilões. Lembro que a primeira vez que eu escutei uma dessas foi no auditório, 500 pessoas falando de madeira, voltaram para mim e falaram assim, ela que representa o setor que mais desmata o Amazonas. Eu falei, não é verdade, tá? E aí a gente tem que trazer números. A gente só contrapõe essas, vamos dizer assim, esses jargões com números e com a realidade. Então, é esse trabalho todo, né, da gente promover e querer que as empresas possam nos dar os seus dados, é para isso. Esses dados que armazenados no banco de dados, eles não são publicados, né? Então eu não posso, se alguém perguntar assim, qual é o indicador do Porto? Eu não posso falar se eles não falarem, né? Então a gente não fala. A cidade, então a gente tem prefeituras nos procurando, porque eles querem fazer um trabalho. Foi a semana passada, uma vez passada, esse mês, a Secretaria de Habitação do Estado do Acre nos procurou também, porque eles querem ter esses indicadores, algumas cidades de São Paulo, porque as prefeituras também estão sendo pressionadas a criar suas metas, como a Angela falou, né? 2030, 2050, né? Carbono zero, essa coisa toda, como que eles vão cobrar da cidade que isso aconteça? Então, a gente precisa desses valores. E as prefeituras falam assim, vocês vão poder nos fornecer dados? Olha, a gente pode fornecer os dados, olha, X empresas, né? Tantas empresas de sua cidade estão na Secavo e deram resultado e tal. Por tipologia de obra, se é comercial, se é residencial, se é vertical, se é horizontal, se é casa, se é prédio. A gente pode ter esses dados, mas a gente não vai fornecer nominalmente, né? Então tem até um termo, quando você executa os dados na ferramenta, tem um termo de sigilo que garante, tá? Que a gente não vai divulgar os dados
individualmente das empresas. Então, eu acho que isso é importante também para vocês ficarem tranquilos, né? Poxa, eu vou colocar lá, minha obra não vai dar os 200 e pouco, né? Do Porto vai dar 1000 e pouco, não tem problema. Eu acho que a ideia é vocês começarem a utilizar para vocês poderem enxergar aonde vocês podem estar melhorando, né? Os dados são totalmente sigilosos. Como foi dito, a gente teve aqui uma surpresa quando o STEP da cidade, agora em junho de 23, eles colocaram, né, um dos requisitos, né, para financiamento, para obter recursos, né, produtos do PBQPH, é recomendável ainda, né, mas eles estão pedindo avaliação dos inventários de emissão. E eles falam aqui, ó, que se foi feito pela ferramenta Secargo, ok, então eles vão receber, eles vão aceitar. Então vai ser um requisito hoje. Ele é recomendável, mas do recomendável, olha, foi uma luta, porque era para ser obrigatório, já nessa primeira etapa, mas eles baixaram um pouquinho a régua, no sentido que eles precisam inicialmente fomentar. Então, por meio da ferramenta Secargo, eles aceitam, né? Se vocês fizerem os cálculos e apresentarem os inventários elaborados no relatório, né, da Secargo, eles aceitam. Inclusive, isso deu a própria validação que a KPMG, que vocês fez, tá bem assegurado. Isso é bacana vocês verem que, olha, isso aqui é Minha Casa Minha Vida. Né? A Caixa Econômica, o ano passado, ela já queria ser uma normativa querendo que já tivesse a mitigação, ou seja, e a compensação. Então, se eu estou lá emitindo 7.000 árvores, lá se é equivalente a 7.000 árvores, eu já tenho que plantar e já tenho que fazer o certificado. E a gente falou assim, dona Caixa Econômica, vamos baixar a bola, vamos criar primeiro um ambiente nas consultoras que entendam do assunto, que comecem a trabalhar no assunto, para depois ir subindo degrau a degrau. Mas vocês verem que isso, sabe, já está ali na fala de todos eles. Por que os agentes financeiros estão assim? Porque existe o próprio Tratado do Equador, há um tempo atrás, e eles são obrigados a analisar todos os riscos, incluindo riscos ambientais. E como é que você faz a análise dos riscos ambientais de qualquer tipo de empreendimento, de qualquer financiamento, de qualquer setor? Você também pede os seus inventários de carbono. Então isso já é uma prerrogativa. Esse tal do acordo do Equador era para ter acontecido em 2023, já seria obrigatório, mas os bancos perceberam também, não só no Brasil, mas internacionalmente, que eles teriam que dar um prazo maior para que isso acontecesse. E sempre, né, a gente vai lá e fica cutucando. Em vez de cobrar, você nos ajuda, que é isso. Né, e aí, por exemplo, a gente tem um Banco Itaú, o Santander, né, que ele já tem uma linha de financiamento melhor para a obra, para as obras que são certificadas, né, ambientalmente, e um dos requisitos que eles pedem na certificação da obra é a questão do inventário. Então, quem trabalha em certificação do GBC, o GBC também já validou a Secargo. Se você fizer o inventário pela Secargo, o GBC aceita o inventário, nessa linha do PIA. Então, o Santander quer as obras certificadas também. Se for certificado pelo GBC, também já tem esse aval. E o Banco Itaú, recentemente, eles apresentaram um crédito para a pessoa física. Na verdade, não é para a produção, mas é para o teu cliente que está comprando um apartamento. Então, se a tua obra é certificada, okay, o teu cliente ele vai ter um financiamento melhor, tá? Não só principalmente de prazo, tá? Vai ter um prazo mais específico, como também de taxa. A gente brigou um pouquinho com o Itaú e falou assim, mas por que só pode ser obra certificada, a obra financiada a construção também financiada? Então tem que construir. Então, peguei o financiamento de produção do Itaú, construir, bacana, sou certificado ambientalmente, então meu cliente vai poder ter esse crédito melhor. E a gente falou, então, mas se não precisa ser financiado a produção do Itaú, pode ser qualquer obra certificada ambientalmente, você tem um certificado, você tem a garantia, né, de que a obra teve todos os seus critérios de sustentabilidade, tudo mais, você também podia melhorar o financiamento para o cliente. Pode ser, tá? Então, na verdade, você está engatinhando, mas o mercado está indo para isso, porque ao mesmo tempo que eles vão ser cobrados em fazer essa análise, tá, das obras, a questão de sustentabilidade, riscos ambientais, socioambientais, na linha lá do SG, né, a questão dos riscos socioambientais, os bancos também vão ter que oferecer alguma coisa para ajudar o setor produtivo, que somos nós, a fazer a coisa. Isso que eu já vou um pouquinho, porque eu vejo que
Salvador é o exemplo do Brasil inteiro, né, do conceito dele, seu pioneiro e tudo mais. E eu vi uma palavra nova aí, que é a palavra cópia verde, que aí nossos produtores vão ficar mais contentes ainda, e são requisitos que vão ser solicitados, né, para isso. Aqui alguns números, né, dos usuários, então a gente tem acesso, são os curiosos, nossos curiosos, queridos curiosos, que vão lá e acessam a plataforma para conhecer. Temos já 100 obras concluídas, às vezes a gente demora, né, mas não teria que ter explodido, não, calma, a gente tem uma obra completa, então quem se interessou pelo assunto vai estar lançando uma obra completa, porque a gente está tem um delay aí. Alguns estados que já estão utilizando a plataforma, como o Brasil, tá? E a gente traz aqui algumas curiosidades também da China, Estados Unidos, Alemanha, já utilizando, entraram na plataforma para conhecer. Então, muito bem também do trabalho da GIZ, que ela tem apresentado nos congressos, que ela tem levado, principalmente para países próximos, né, do Brasil, características próximas ao Brasil, para ferramentas de como pode ser feito. Então, isso, para nós, é motivo de usar. Falar assim, olha, é uma ferramenta, a Ângela falou assim, com a cara da obra, que é bem diferente de outros processos que tem por aí, né, quando se fala de carbono. Então, isso a gente já está dizendo, olha, está acontecendo. Temos o curso, ele está, vou te dizer, hoje ele está desatualizado, mas a gente já está trabalhando na atualização dele junto com as novas versões, mas ele vai trazer, ele é gratuito, tem um certificado, se você fizer uma simulação de uma obra, fazer uma obra pequena, final do curso, tal, você recebe um certificado. E bacana que ele começa a trazer desde os conceitos, mudanças climáticas, que são mudanças climáticas, emissões de carbono, consumo energético, né, os gases de efeito estufa, tal, até você conseguir fazer uma simulação de uma obra. Então esse curso é bem, está disponível aí a todos e é bem interessante vocês navegarem. A Secargo também permite vocês entrarem lá e só fazer um demo, você brincar. A gente faz assim, vamos brincar de carbono. Entra lá, os dados não são contabilizados nos nossos indicadores, mas você pode utilizar a ferramenta para fazer essa simulação. O que a gente vai estar fazendo agora, né? Então a gente vai trazer o inventário da obra, né, corporativo. Antes a gente só tinha 2 momentos que o pessoal de carbono, eles trabalham sempre no início da obra e final da obra, para saber comparativo, né, de produto, obra, quanto emitido. E a gente precisa para os relatórios também ser anual, a gente precisa para o gerenciamento às vezes ser mensal, ou por etapa de obra. Então agora vai ser a qualquer momento, você pode lançar e ter os seus relatórios gerenciais, qualquer etapa da obra, qualquer momento, por ano, por mês, por semana, como você quiser. A visualização do relatório, aqui, né, a nossa famosa planilha Excel, na verdade vai se fazer o inventário. Vocês vão poder exportar o relatório e aí vocês vão fazer o comparativo que vocês quiserem, né? Trabalhar internamente dentro da empresa para poder fazer os comparativos. Aqui, uma outra coisa que está aprimorando é que nem programa de qualidade, a gente tem que ter as evidências, né? Então, o sistema também vai permitir que vocês, lancei, então qual que é como a Ângela falou, né? Eu pensei que eu vou comprar completo com estrutura, legal, comprei, primeiro caminhão, lancei a nota fiscal. Ficou tantos metros cúbicos, a distância que é meu fornecedor da usina é tanto, bacana, já contabilizou. Então, quando a gente fala que o nosso robozinho vai lá buscar as informações, também vai entrar nessa questão das empresas, dos seus orçamentos, né, de contabilidade, lançamento de notas fiscais. E aí, também, como eu tenho que demonstrar para quem vai ser auditado, né, principalmente as empresas SA nesse momento, mas futuramente outras, da mesma forma que qualidade, sistema de qualidade também vai, né, uma Caixa Econômica vai fazer uma auditoria nisso, os bancos vão fazer uma auditoria, então já vão deixar aqui os uploads de documentos, vocês vão colocar, subir as notas fiscais ali, vai ficar lá, guardar, coloquei todas os comprovantes, né. Alguns pop-ups, a questão, né, da porcentagem de material para ABC, consumo médio de combustíveis padronizado, isso aqui era uma, olha como a gente quer ser Caxias, né. A gente precisa colocar lá qual que é o consumo do meu caminhão. Vamos pensar, pega o meu caminhão, imaginar, tem um caminhão lá na obra que me ajuda a fazer transporte, então qual que é o consumo dele. Aí começou assim, uma mesma consultora que ela no Brasil inteiro, disse, mas um eu uso diesel X, na outra eu uso etanol, na outra eu uso não sei o que, mas o meu caminhão
de tal obra, ele é de 1940, o meu outro é mais atual, então a gente ficou maluco. Não, caminhão, calma, gente. Então a gente está também trazendo alguns, vamos dizer assim, umas médias para a gente não transformar nisso numa coisa de doido, né? Senão a gente vai ficar louco, ninguém vai. Quanto mais a gente dificulta, né, menos a gente tem o dado correto. A gente está buscando também padronizar alguns consumos aí de equipamentos, senão a gente ficar muito doidinho, né? É lógico que a gente vai ter, o equipamento disso, eletricidade, e aí vai poder se comparar. E aí vocês já perceberam na minha fala que vocês vão começar a trabalhar também com seus fornecedores. Vocês vão começar a questionar, né? Aquela minha grua, quanto ela consome? A tal equipamento. Né? Então, indiretamente, a gente vai provocar uma melhoria também nos nossos fornecedores. Eles vão ser demandados a melhorar a eficiência deles. Eles vão deixar de ser competitivos para nós que precisamos ser competitivos. A mesma coisa com os fabricantes. Vai ter um trabalho muito grande deles também melhorarem os seus processos. Porque eles precisam comprovar que também eles emitem menos. Porque nós vamos usar esse fator da emissão deles no nosso cálculo. Então, para a nossa obra emitir menos, nós temos que comprar um material que emite menos. E aquela história de que o fornecedor tinha. Eu tenho indústria, eu tenho a minha fábrica, eu tenho A, B, C e D. Mas a A é bonitinha, vou dar os dados para você dar. Não interessa daquela que você me manda. Então, indiretamente, a gente vai começar a provocar esse movimento também das indústrias. Elas já estão fazendo um pouco mais, porque elas já estão sendo cobradas um pouquinho mais de tempo. Mas cabe a nós também ajudar, né, a criar esse todo envolvimento de como a gente melhorar o nosso setor, toda a cadeia produtiva. E aí vem o papel do Hub, que é uma oportunidade bem bacana de estar conversando com esses fabricantes sobre isso. Tá? De estar melhorando, né, todo como setor, como é que a gente pode ajudar o setor como um todo a melhorar essa pegada de carbono. Porque os nossos compradores, né, só de suprimentos, vai ter que ser qualificado a hora que ele for estar especificando, comprando o material, ele vai fazer algumas perguntinhas para o seu vendedor, para o seu fornecedor. E aí, eu já falei também, outro dia eu estava conversando com o pessoal lá da Abramate, né, Associação de Materiais, eu falei assim, vocês vão ter que qualificar os seus vendedores de como responder essas perguntas para os construtores, porque eles vão ser perguntados. E aí, como eu comentei assim rapidamente, no começo a gente tem um trabalho lá em São Paulo, que a gente tem o nome de Aliança da Redução, né, de gás de efeito estufa do setor da construção, foi demandado pelo decreto 11.075 de 22, esse decreto pedia, exigia, né, ou solicitava metas de redução dos setores produtivos. Era para janeiro, era para junho, esse decreto está suspenso um pouco em função da mudança de governo, mas ele vai acontecer. Então, o que o governo está pedindo? Quanto que o setor da construção emite? Setor da construção pesada, setor de edificações. Bacana. Se é 100, nós vamos pôr uma meta. E aí a gente começou a se preocupar em como seria isso. Então, a gente está fazendo um trabalho lá em São Paulo, apesar que a gente termina em setembro agora. Setembro e outubro a gente calcula uma média, né, dos fatores do setor reais, tá? Para a gente poder discutir com qualquer órgão de governo, porque isso não vai ser só o governo federal. Os estados, os municípios, todos eles estão começando a estipular metas de redução. E a gente vai ter que conversar muito com eles, né? Porque não adianta também, vou colocar uma meta de redução linda e maravilhosa, eu posso reduzir, eu posso compensar. Vou atrás de crédito de carbono, bacana. Vai ter crédito de carbono para todo mundo comprar? Não, não vai ter. Vai aumentar custo. Não vai. Quanto isso impacta nas nossas obras? A gente está com toda a nossa cadeia de suprimentos. Já pensando nisso, a gente tem fornecedores qualificados para isso. Então a gente está fazendo esse trabalho justamente para mostrar e demonstrar. Como a Angela falou, os nossos vilões, né, na obra é o aço, é o concreto, é o cimento. Esses três setores já têm trabalhado muito também nessa questão de definição dos indicadores médios deles e de redução. Então a gente é um dos motivos da aliança também, está conversando com eles, para que de uma forma conjunta a gente consiga passar por esse trabalho, né, dessa preocupação. E a gente mostrar que a gente está fazendo, que a gente pode ser, a gente pode, com uma economia de baixo carbono, a gente pode contribuir.
né, os prédios, não só. A gente falou muito aqui da fase de construção, mas como é que eu projeto eles na fase de operação? E a gente fala, a gente já está com eficiência energética, a gente já está com conservação de água, a gente tem vários conceitos já trabalhados dentro do nosso setor e que agora todos eles vão ter que ser implantados. E a gente precisa fazer de uma forma organizada. Esse é o objetivo da aliança. A gente está trabalhando e é lógico que esse trabalho que começou em São Paulo vai refletir e via CEBIC, provavelmente, a gente vai incorporar em todos os estados nessa luta, porque a gente tem que falar todo mundo junto. Né? Como eu falei, eu não quero estar num evento, apontarem para mim e falar assim, essa é quem mais desmatou a Amazônia. E aí eu mostrei para A mais B, porque tinha um estudo, dessa vez com a WWF, como é legal fazer estudo com ONG, né? A gente tinha feito estudo com a WWF, eu vi com os meus amigos Panda e lá mostrando que não é o setor formal da construção civil que está desmatando a Amazônia. Tá? Até porque o setor formal da construção civil vai muito atrás de madeira de reflorestamento por conta de custo, por conta de operação e de inteligência. Você não vai usar madeira nobre, né, para fazer uma fundação que depois nunca mais você vai utilizar a madeira. Então, a gente precisa disso. Carece o nosso setor dessas informações e a ideia dessa aliança é isso, para a gente poder. E aí veio o pedido, e agradeço aqui, está no Cisco Bahia, desse diálogo. Né? Então, Cisco São Paulo, Cisco Bahia, a gente vai conseguir fortalecer para que a gente consiga, como setor, a gente consiga avançar da melhor forma. Dizer o seguinte, olha, a gente quer ir para uma economia de baixo carbono, a gente quer contribuir, a gente sabe como fazer, estamos no caminho para isso e já começamos a fazer. Isso é importante. Aqui são alguns trabalhos lá do Cisco São Paulo, na área de meio ambiente, a gente entende que meio ambiente é com todo mundo e então todos os nossos trabalhos estão à disposição de vocês, gratuitos, vocês podem baixar lá. Esse é outro assunto, pegada hídrica. Tá? Como os nossos inventários, quando a gente vai reportar, tá? Quando a gente fala do reporte, para as instituições financeiras e tudo mais, hoje eles estão pedindo gestão de resíduos, a gente já tem, já consegue, né, nas nossas aulas pelo menos pedir um pouco, não é o Garindo, que é o Garindo bate firme lá no PBQ pegar para a gente conseguir ter um indicador nacional de resíduos e um sistema que também pudesse ter esses indicadores. Resíduos que a gente já consegue, né, de alguma forma, medir nas obras. O carbono, que a gente está apresentando para vocês, uma forma de vocês fazerem a medição. E a próxima etapa vai ser a pegada aí. Quanto que é o consumo de água para executar 1 metro quadrado de obra? Quantos metros cúbicos de água por metro quadrado de obra, incluindo a fabricação de material? E olha lá, nós vamos usar lá, o senhor fornecedor, quanto você utiliza de água para produzir 1 metro quadrado de cerâmica? E esse trabalho a gente também já está desenvolvendo lá no Cisco São Paulo. E a ideia, como eu falei, a gente ter sempre essa mesma didática, né? Os mesmos, mesma etapa de obra, mesmo não sei o quê, porque a hora que lança vai consumindo uma obra 5.000 metros quadrados de cerâmica, ok, já vai para carbono, já vai para resíduo, já vai para água. A ideia é que o setor realmente chegue nesse ponto. Convidar vocês, para quem gosta do assunto, né? Nesse dia, nós vamos ter um webinar no Cisco São Paulo, agora no dia 28. Tá? Só vocês se inscreverem, assistir, gratuito. E a gente vai trazer um pouquinho esse aspecto aqui do ESG, né? Hoje a gente falou muito, né, do sustentável, né, da questão da sustentabilidade, meio ambiente, tem a questão social, mas a gente vai focar aqui na questão da governança. Como é que as nossas empresas podem e devem, né, se organizar para implantar o ESG dentro das empresas? Governança é a palavra-chave. Né? Vou tirar uma foto para compartilhar com a turma. E a apresentação está disponível de vocês. Então, né, devo a gente mandar até para Se tiver um vocês. card, puder mandar, aí eu compartilho com ele. Bacana. A gente vai estar trazendo aqui, né, então a KPMG, a gente aprendeu muito com a KPMG, todos esses assuntos, né, de ESG. E a visão de governança aqui, o Secov São Paulo tem um trabalho bem bacana, que é o manual do ESG, vocês conhecem, para as empresas consultoras e incorporadoras, tá? Também é um manual gratuito, está no site do Secov, e trazer aqui a experiência da Tegra, que é uma das empresas que estão buscando aí realmente esse trabalho. Então, fica o convite para vocês assistirem. Tá? Os nossos contatos, né, do Comitê de Meio Ambiente, Francisco, nosso vice-presidente, o Angel, ele também olha que bacana, o Angel está como coordenador
também do Comasp, ele é o diretor de suprimentos da Pega. Então a gente, vocês verem que interessante, né? A gente está falando de suprimentos, tem um papel-chave dentro de uma empresa. Olha que legal. Está mudando, né? Nesse sentido, essa questão ambiental. Eu e a Vanessa, a gente tem conversado bastante, mas fico aqui à disposição de vocês para perguntas, mas eu queria agradecer novamente por estar aqui. Agradecer por vocês estarem aqui, acho que é bem importante a gente dar um incentivo a mais, né? Agradecer aí a Ângela por ter insistido no assunto, né? E a Lina, que a gente conhece há muito tempo, e eu há muito tempo. Obrigada. Lilian, nós que agradecemos a sua presença aqui, pô, é fantástico o trabalho desse. Eu não podia deixar de parabenizar aí a APS, o Alexandre Pedral, a Caruza, a Giro. Muito bom saber que vocês, empresas associadas, já estão um passo aí na frente e hoje já podem ser um exemplo para nossas empresas, as demais empresas do setor. E isso me motiva muito, porque eu gosto quando a gente vai para uma palestra, sai com vontade de quero mais. E essa provocação setorial que você faz todo sentido para mim. E aí eu tenho certeza que para toda a diretoria, eu vou até chamar Vicente Matos aqui, ele disse que não era para chamar ele, mas Vicente sempre acrescenta alguma coisa no tema. Ele é diretor do Sinuscom de SD, ele foi presidente aqui do Sinuscom, meu amigo, eu tenho certeza que ele tem alguma coisa a acrescentar, e essa provocação, Vicente, é nossa. Vamos tentar mobilizar, eu sei que não é fácil, sei que a gente tenta, a gente acabou de lançar agora a segunda turma de capacitação em SD pelo CTE. Tem algumas empresas já demonstraram interesse, mas a gente precisa juntar um grupo maior, então fica aqui também a provocação nesse sentido. Quem está aqui, vamos tentar se reunir para poder tratar dos nossos assuntos aqui da Bahia e, lógico, interagir com outras experiências. O CTE tem uma vasta experiência nesse tema, ele fez algumas capacitações lá em São Paulo, custou mais de 50 empresas já capacitadas, já tem 10 empresas, foram 9 empresas aqui de Salvador que se capacitaram, empresas baianas, mas eu vou deixar esse depoimento para Vicente. Lilian, mais uma vez, muito obrigado, parabéns a todos, uma excelente sexta, mas eu vou deixar o Vicente aqui fechar a nossa reunião. Não sei por que ele está querendo que eu fale, depois a gente ouviu tantas sugestões boas aqui. Mas eu só posso expressar aqui felicidade, viu, Lilian e a Ângela, pelo fato da gente estar trazendo esse assunto, que é um assunto chave para essa busca dessa cultura que a gente está de ESG para as empresas, né? E desde já eu gostaria de ter a colaboração sua e de Ângela, para que a gente, com apoio aqui de Landim, para que a gente... Ali eu vi ali a aliança, 60 e tantas empresas lá, e a gente já tem a aliança daqui, do Sinuscom, né? Contando com essas 9, mais 8 que a gente deve ter aí do segundo, pelo menos, para a gente se encaminhar, né? E ainda com esse pontapé que vocês dois já fizeram, né? Que a gente já tem conversado, para que a gente possa não ficar na conversa não, mas de imediato a gente se organizar para que a gente possa fazer isso, né? Eu acho que isso é um produto que está aí, daí que a gente pode, de forma mais, vamos dizer assim, direta, oferecer logo às empresas para a gente fazer. Porque essas coisas não podem ficar só na conversa, né, no papel. Não tem jeito. Nós, do setor da construção, como você começou a sua apresentação, a gente tem fazendo muito dos 3 pilares aí, e a gente precisa se estruturar, mostrar as nossas realizações de forma estruturada, né, para os nossos contratantes, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. Essa coisa do ESG, quando a gente começa a fazer na empresa, a gente sente que os colaboradores começam a conviver. E hoje a turma jovem está querendo até trabalhar em empresas que tenham, vamos dizer assim, indicadores de tais, né, nessa linha. Então nós ficamos mais um pouquinho com a idade já depois, a gente não viu isso, mas hoje a gente vê, né? Então, eu acho que foi muito bacana, né, a gente ter esse assunto aqui que foi colocado, e a gente tem que dar, né, prosseguimento
desse tema aí. Vou contar com você, Angelo, né? E eu acho que agora você deve abrir, não sei se perguntas assim. Pergunta, sim, por favor, Não é? se você puder mediar. Muito bom assim. Alguém tem uma pergunta? Perguntas, curiosidades. Esse é o momento que a gente vem aqui e é bom. Lilian, desde que eu vi a apresentação do Secamo na primeira vez, fiquei com uma dúvida que eu queria agora aproveitar para tirar, embora você já tenha esclarecido em parte. Por exemplo, você tem uma pedreira lá em São Paulo, né, e ela calcula lá a pegada de carbono dela, né, os fatores de emissão dela e informa. Né? E, bom, como é que é isso? Há um esforço de buscar coletar essas informações junto aos fornecedores? Ou isso é a construtora quem provoca o Secarmo e diz, olha, eu estou coletando material da empresa tal, e eles fizeram lá o estudo deles, mas como é que entra o dado deles no sistema? Como é que é essa interação entre fornecedores e os levantamentos que eles fazem da pegada de carbono deles, para que isso seja introduzido na calculadora e eu, como usuário, como construtor, possa então ter acesso a esses dados? Porque do que eu vi um pouco sobre essa questão de gases de efeito estufa, um grande desafio mundial que existe é a indústria de materiais fazer o seu cálculo, para que esse cálculo esteja disponível para os construtores ou para os projetistas, antes mesmo dos construtores. Né? Então eu peguei o exemplo de uma pedreira, vamos dizer assim, lá na cidade de São Paulo. Mas poderia ser qualquer outro fornecedor, em qualquer lugar do Brasil. Como é que é essa dinâmica de os dados específicos de um fornecedor irem parar dentro do Secarbon? Como é que isso funciona? Então vamos lá. A gente trabalha com dados setoriais. Vamos começar pelo setorial. Então o setorial, como eu comentei, tem o sistema, que é o SIDAC, tendo aqui um pouco o slide dele aqui, que lá sim o fornecedor vai lá, tá? O pessoal operacionado pelo CBCS, pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o fornecedor vai lá e tem um monte de regrinhas, ensaios, visitas, tudo mais que o pessoal faz para validar aquele dado que o fornecedor está dando. Lá ele tem vários fornecedores, pedra, por exemplo, cada pedreira, e eles vão tirar um fator setorial. Nós da Secarbo utilizamos esse fator setorial. Por que a gente fala que tem que ser lá dentro do SIDAC? Porque lá estão os especialistas em materiais e eles vão validar, eles vão ver se tudo aqui está sendo apresentado, está de acordo, tudo mais, tá bacana. Esse é um caminho. Outro caminho, eu tenho, como eu comentei, eu tenho um dado setorial de pedra no meu sistema, mas eu vou utilizar um dado da minha pedreira, do meu fornecedor, estou acostumado com ele, tal. Para ser inserido na Secarbo, ou tem que ser via SIDAC, ou ele vai ter que trazer todos os dados que ele tem, e aí eu brinquei, tem um gênio da lâmpada atrás da telinha, é o nosso consultor, ele vai analisar os dados e vai colocar lá. Só que esse dado, por exemplo, dessa pedreira, a pedreira do garimpo, tá lá. Só garimpo usa. Eu não posso contaminar os dados do setorial que eu tiro pela Secarbo, certo? Mas eu te digo, nessa nova versão da Secarbo a gente vai poder fazer isso. Então o garimpo, na hora que ele for escolher pedra, ele vai escolher... Desculpa, a hora que eu vou escolher pedra, eu vou colocar a pedreira. Eu não quero o setorial, eu quero a pedreira do garimpo. Tá? Então tudo isso tem que passar por uma homologação do fornecedor. Ou via o SIDAC ou via nossa pela Secarbo. Um exemplo que está acontecendo isso, eu não sei se vocês estão acompanhando, o pessoal do aço, o pessoal do concreto estão fazendo, né? O concreto mais pegada menor e o concreto também. O aço e o concreto. Só que eles estão fazendo com algumas obras piloto. E a gente não pode colocar isso no sistema, porque senão você vai estar incorrendo ao erro. Aí eu vou pegar aquele fator que está menor. Não posso colocar aquele, porque aquele é especial. E esse cara só está fornecendo para 5 empresas ou 5 canteiros de obra. Não posso. Mas ele vai estar ali numa outra janelinha. Então, se eu sou uma empresa e eu estou comprando aquele concreto, aquele, tá bom, então eu posso usar. As outras empresas não. Quer dizer, para o setorial a gente está trabalhando com os dados setoriais, mas o sistema vai permitir que você possa trabalhar com os dados da tua empresa, dos teus fornecedores ali. Certo? Então, os dados que são introduzidos são sempre setoriais. Setoriais. E esses dados setoriais, eles são válidos a nível de
De país? Então, os que a gente tem do Brasil, a gente já está trazendo do Brasil. Alguns a gente não tem que trazer internacional. Madeira higienizada, a gente está trabalhando com indicador internacional que a gente ainda não tem no Brasil. Mas aço, concreto, areia, o SIDAC, ele tem uma cesta básica de produtos que a gente fala que são os dados nacionais. Alumínio, por é o sistema, né? É o sistema. Agora, eu vi que você tem todas as fases da obra, e aí você vai fazer isso, né? Quando do orçamento, você vai fazer isso. Aí fica a dúvida. Se você tem um determinado insumo que não tem ali, você vai fazer sem incluir esse insumo, ou seja, você não vai considerar esse carbono desse insumo, seria isso? Então, geralmente os insumos que são solicitados para a gente, de inclusão na secada, por isso que eu falei, é um bate-volta gostoso para os usuários. Então tem alguns insumos que foram solicitados para a gente incluir. A gente nem tinha pensado. Por exemplo, bloco para pavimentação de rua, né? Aquele bloco intertravado. A gente não tinha pensado, não, bacana. É um insumo que muita gente usa, ele é impactante e tudo mais, a gente pega, vai atrás do dado, do fator de emissão e a gente coloca na calculadora. A gente vai inserir isso. Mas tem alguns insumos que são muito específicos. E às vezes a quantidade ou a emissão deles é tão pequena, dentro da curva ABC da obra, que não vale a pena você colocar. Tá? Então hoje, no nosso setorial, não vai você vai poder exportar todos esses dados agora para o Excel. Se quiser incorporar eles, você pode também. Por exemplo, toda a parte de PVC que vai numa obra, instalação hidráulica, e elétricas também. Toda essa parte de PVC e tudo mais, existe um valor, tipo assim, por quilo de material, você tem que transformar toda a sua compra em quilos, e aí, em função disso, você tem... Exatamente. Então, por exemplo, tubo de PVC, você transforma tudo em quilos, por quê, né? Porque é mais fácil você pegar pelo caminhão, né? Qual o peso do caminhão, você pega e coloca ali. Então, é um jeito mais simples a gente conseguir. A Ângela colocou um slide lá, tinha uma calculadora, não sei se vocês perceberam. Sim. Essa calculadora também ajuda algumas conversões. Eu compro em peso, eu compro em metro linear, só que a calculadora, né? Só que a Secarbon, ela calcula em peso, bacana. Você vai colocar quantos metros lineares você comprou, ela já calcula. Então, a gente está aprimorando cada vez mais essa demanda dos usuários desse tipo de pergunta. Você vai falar assim para a menina, para mim é difícil pegar peso de caminhão, mas eu consigo te falar quantos metros de tubo eu comprei. Então, para alguns insumos que são mais utilizados, a gente tem a calculadora. Você vai colocar, eu comprei em metro, vai sair lá com a calculadora já incluída. Por exemplo, eu imagino que portas, o kit de portas, né, com tudo que envolve, imagino que deve estar lá no... Está em madeira. Né? Está em madeira, né? Mas, por exemplo, está por metro quadrado. Mas os metais que vão na porta, as ferragens que vão na porta, provavelmente isso... Você tem que trazer tudo em peso. Sim, mas é isso. Mas isso é um outro dado que está em outro local do Secarbon. Se tiver tudo lá, vai pegando um por um e vai chegar lá. Sonho de consumo, tá? É o que o Galindo está sinalizando. Não é só sonho de consumo, é assim, kit porta pronta, tal. Esquadria com toda pronta, com vidro, não sei o que e tal. O drywall, metro quadrado, hoje o drywall, por exemplo, a gente tem a chapa, tem o perfil, tem isso aqui e tal. A gente quer o metro quadrado colocado. É isso que a gente está pedindo para os nossos fornecedores, eles olham assim para cá assim, que né? Mas por isso que a gente precisa de ajuda de vocês. Quanto mais usuários pedirem para eles, mais a gente consegue esse dado. Porque é o que a gente quer comparar. Então, até a gente chegar ao ponto de comparar, entrar de um jeito, eu quero saber como comparar. É alvenaria de bloco, alvenaria de blocos concretos, cerâmica, isso vai sair um indicador. Mas hoje a gente ainda trabalha com nem orçamento de obra. Ainda tem que ser os... Mais uma pergunta. Eu queria agradecer a sua presença, a Ângela, pelo nosso trabalho em conjunto. Né? Estamos aí na labuta há muitos anos, né? E foi um reencontro assim, fantástico, né? Porque a gente, no ato, né, da realização de todo o processo, não é uma coisa simples, é trabalhosa, né? E ele já foi me dando condições de melhorias, né? Por exemplo, nós tínhamos uma cerâmica e a gente viu que estava vindo de Santa Catarina, eu disse, não, vamos puxar aqui
de Camaçari. Então, já no ato da execução do trabalho, nós já fomos tomando algumas medidas, já pensando na redução de carbono, né? Então, isso é um trabalho muito importante. A gente aqui, todos nós, estamos aqui representando talvez 3 gerações, mas a gente tem, vamos dizer assim, algo em comum, que é a busca incansável pelo novo, né? Então, a gente está sempre buscando, seja em que área for, né? Seja na construção, seja na incorporação, seja do marketing. Nós fizemos um trabalho muito interessante em termos de marketing. A gente não utilizamos tecnologias modernas e tudo, então a gente está sempre pensando, é que nem poliposite, sai na poliposite, mas está querendo sempre vencer, sempre ir para frente, né? Então a intenção nossa é justamente essa, e esse trabalho do carbono, né, esse compromisso das 3 empresas, né, com o conceito ESG, está hoje latente, né, em nós, para que a gente possa ir trazendo melhorias para todo a cadeia, né? Principalmente sustentabilidade. Já fizemos um trabalho na ação social, né? Com a casa que a gente demoliu lá, era um hostel, né? Fizemos uma ação de doação para famílias vulneráveis, né? Então a gente já começou desde o início, né? Trazendo esse conceito e apostando, né? No ESG. Tá? Muito obrigado também pela sua presença, pela sua explanação. Eu não conheço a fundo, mas hoje já deu para entender um pouquinho melhor sobre a plataforma, né? E Ângela também por esse brilhante trabalho que ela fez. Obrigado. Eu que agradeço. Posso fazer uma pergunta para eles? É uma curiosidade. Assim. Foi muita dor usar a Secarbon? Como é que foi? Eu acho que vocês falaram, vocês querem ser os pioneiros. Com a assessoria de Ângela não teve quase dor nenhuma, né? Talvez se a gente fosse pegar para fazer, a gente teria uma adaptação maior, né? Mas a gente sempre tem esses trabalhos de parceiros, né, que já trazem os estudos, as tecnologias, né, para a gente poder fazer conjuntamente, né? Mas sei que se fosse pegar mesmo seria, mas pelo que foi explanado e no momento que foi feito, a gente vê que a plataforma é muito simples, né? Muito simples de trabalhar, muito prática, né? Como a Ângela e vocês falaram, já tem os insumos todos do orçamento, então já tem uma adequação muito boa para que o preenchimento, né, seja de fácil feito, né? Vamos dizer assim. Por que a preocupação com o carbono? Eu estou fazendo as perguntas. Por que a preocupação com o carbono? Vocês podiam trabalhar com vários temas, né? Mas foi a Ângela que trouxe, né, para mim, né? E aí eu levei até os meus sócios, né? Ela estava engajada nesse assunto, né? Era uma oportunidade e ela tem todo esse know-how, né? Todos os estudos, as pós, mestre, né? PhD. Então a gente, ela convidou, precisava de uma obra piloto e nós nos abraçamos, né? E partimos. Tem um item aí muito interessante sobre o carbono, né? Se você quiser construir agora talvez, eu acho que tem um item muito interessante sobre o carbono, que é o seguinte: se você quiser construir só agora, você não vai pensar. Mas se você quiser construir no futuro, eu acho que a gente tem esse caminho a trilhar aí, que está chegando por Ângela com a gente. Eu espero que a construção toda, né, use a Secarbon e comece realmente a pensar sobre o assunto de forma mais latente, e que isso venha a ser uma prática mais constante, assim como todo o ESG. Parabéns aí a Lília, Sinus com São Paulo, Bahia também, que está trazendo aqui, viu? Obrigado, gostei da depoimento daquela questão da competitividade que a gente está falando, né? Quem não, como o Vicente falou, né? Quem não estiver aderindo aí aos novos tempos, né, as novas gerações, vai deixar de ser competitivo. Eu estava ali, quando você falou, viu, Alexandre? Eu pensei que há alguns anos atrás, né? Até hoje a gente insiste, eu e Marco aqui, partilhamos aqui um estudo levando ao governo do Estado, né? Vamos dizer assim, ideias e para que se fosse feita uma política pública de captação de fornecedores para se instalar aqui, né, dos materiais de construção. E nesse estudo, nessa época, nós não tínhamos esse argumento, que é um argumento que, veja como no crescimento disso aí,
se as empresas daqui começam a ter, como você fez, a preferência pelo fabricante que está local. E aí você vai também, né, dando ênfase a que o fornecedor se interesse de estar implantando, né, as suas unidades fabris também aqui no Nordeste, o que seja. Mas mais uma perguntazinha aqui. Olá, bom dia a todos. Quero primeiro parabenizar, me chamo Manuela, estou aqui representando um mandato parlamentar, né, diferente da maioria aqui que é da Constituição, em que parece seja arquiteta também, que é de André Fraga. Fiquei muito feliz de conhecer assim, a plataforma. Com certeza eu vou fazer uma recomendação para que a gente faça essa indicação para a Prefeitura de Salvador, para que o município adote a utilização da C-Carbon. Acho que é um passo fundamental. A gente acaba acompanhando muitos modelos e muitos exemplos de fato internacionais, né? Porque acho que teve muita gente que saiu na frente e concordo muito, Lilian, com a sua fala do começo, que eu acho que a gente ainda falha em comunicação, em divulgação. Então, muito bacana saber que um projeto tão intuitivo, né, de tão fácil acesso, já tá acontecendo, já está em prática no Brasil, a nível nacional. Fiquei muito feliz. E aí a minha dúvida e curiosidade é um pouco sobre uma etapa posterior, que é justamente essa etapa de compensação. Então o que eu queria entender é se nesse relatório que a C-Carbon ele fornece no final, né, que hoje é um relatório de obra, existe alguma indicação, sugestão de estratégia para compensação, isso já vem da plataforma, ou cabe a essa empresa que fez esse levantamento, esse inventário, pegar esse inventário e buscar uma outra consultoria, enfim, para entender de que maneira vai ser feita essa compensação. Essa é uma dúvida. E se você, que já está aí, né, na construção dessa plataforma, qual que é a sua experiência, se vocês têm dados, como que você acha que essas empresas, que hoje já são mais de 100 obras, né, como que essas obras estão lidando com essa etapa? A gente observa, por exemplo, que isso é uma dificuldade ainda. A gente até já tem muita gente que consegue ter um inventário, consegue ter uma noção de quanto está emitindo, mas como que se dá de fato essa etapa de compensação, que é o que a gente está buscando no final das contas, né? Não só a iniciativa de executar, mas de acompanhar e de ter certeza que aquilo também teve uma resposta eficaz, uma resposta socioambiental eficaz. Então, entender um pouquinho como é que você está observando também esse processo. Obrigada. Obrigado pelas palavras, contente aí, né, do envolvimento. O que acontece com a compensação? Quando a gente começou a trabalhar na calculadora, a gente pensou, vamos trabalhar na compensação. Mas a gente buscou algumas conversas e tudo mais, e começa a mais tranquilo é você fazer uma compensação no plantio de árvores, por exemplo. Na época, quando a gente começou a falar, em 10 anos atrás, se eu fosse uma construtora, se eu fosse construir uma casa, se eu tivesse que compensar 100 árvores, eu não conseguia compensar. Tá? O mercado não tinha disponibilidade de produtos que auxiliassem as empresas nesse processo de compensação. Hoje você já tem empresas que você fala, eu quero compensar o plantio de árvores, eu preciso plantar 50 árvores, ela já te fornece. Então a gente sentiu ao longo também que isso está melhorando, progredindo. Tem produtos aí, né, na questão de compensação até de pessoas físicas, eu posso buscar, porque ser muito dinheiro, só grandes volumes. Mas a gente ainda não trabalhou isso setorialmente, a gente estava tomando um pouco de cuidado com esse assunto, até em função da regulamentação que está saindo via governo. Né? A gente não sabe ainda do mercado de carbono, muda para cá, muda para lá, então a gente ainda está um pouco um pé atrás nesse sentido. O que as empresas têm feito, no geral, é buscar o plantio de árvores, na sua grande maioria. Você vê empresas como uma MRV, por exemplo, que já trabalha muito na produção de energia renovável, acoplado, né, com o negócio. Então, são dois negócios, o negócio de energia renovável, acoplado com o negócio construção civil. Então, a gente percebe também que algumas empresas estão se diversificando, também pensando em como acoplar essas fazendas, né, para reflorestamento, essa coisa da compensação de árvores. Então você percebe muito esse movimento de algumas consultoras também buscando outros negócios relacionados ao tema carbono. Mas por enquanto ainda não. Por isso que a gente até recomendou a Caixa Econômica ir um pouco mais devagar. Para o mercado poder se acomodar um pouco, se estruturar. Perfeito, Dani. Porque senão você começa a ter aquela coisa do vendedor de facilidade, né? Aquele cara que bate na porta da consultoria e fala assim, você quer um resolvo para você, não sei o que, você está acreditando em alguém
né? E de repente entrou no quarto furado. Então a gente está esperando um pouquinho, mas agora a gente vê que empresas agora, um pouco antes da pandemia para cá, a gente conversou com algumas, que já podem fornecer com tranquilidade alguns métodos de compensação para pequenas, né? Então, o grande problema nosso das pequenas e médias empresas, né? As grandes têm um volume maior, como compensar, mas estamos caminhando ainda. A gente ainda tem muito receio dessa estruturação e que a gente consiga ter coisas concretas e que a gente possa realmente acreditar e ser empresas que dê certo, porque estava todo mundo nas cegas ainda, né? Mas a calculadora, ela calcula a quantidade de áreas. Na verdade a gente trouxe só uma questão lúdica de como você medir, não necessariamente que você tem que ser as árvores, né? Agora com esse modelo é um indicador, mas é só que a gente queria traduzir, né, de uma forma que a gente pudesse enxergar. E aí também, mas no inventário, agora nesse modelo de inventário que a gente vai soltar o corporativo que a gente fala, lá vai ter um espaço para a empresa colocar o que ela pretende fazer. Só aproveitando a fala da Manuela, é interessante a gente citar que Salvador tem um compromisso de carbono zero para 2049, né? 49 é o aniversário da cidade. Então, a gente aí vê mais uma vez a pertinência, né, dessa ferramenta para que a construção civil se adeque. Eu achei interessante quando a Manuela falou que vinha da área parlamentar, a gente lembrar disso e da demanda que tem em cima disso. Bom dia. Doutora, a minha pergunta tem a ver também com a fala da colega. Com relação à aplicação, existe algum estado já que aplica a questão do IPTU verde com compensação para as construtoras que já executam esse trabalho, que já apresentam os relatórios? Aí a Angela pode me ajudar. Quem está mais avançado aqui é Salvador. Olha, a gente quando refez, eu trabalhei na preparação do IPTU verde, o primeiro de 2015, com o André Fraga, e agora no de 2023. Na verdade, o nosso IPTU verde realmente ele é uma vanguarda. E ele traz no seu requisito 61, que pontua 10 pontos, né, dentro de 100, 10%, mas é você fazer um inventário e comprovar uma neutralização, se não me engano, de 60%. Né? Então, ele cita nominalmente o C-Carbon, você pode fazer seu inventário com o C-Carbon, neutralizar e ganhar os 10 pontos. Em outros inventários de outras cidades, que nós pesquisamos naquele momento da escrita do IPTU verde, eu não me lembro de nada similar. Pode ser, como isso já decorreu há algum tempo, que isso tenha sido inserido. O nosso de 2015, ele já citava a parte do carbono, mas citava de uma era tão preliminar, ele citava que seria uma neutralização da operação. Ora, isso não podia acontecer porque você, ao emitir o habite, se você não saberia o consumo da habitação. Então, esse agora ele sai regulado. É a neutralização de 60% da emissão na fase de produção. Bom dia a Lilian de novo, que eu conheci hoje, né? Fiquei muito feliz quando a Angela me disse que você viria para fazer essa exposição, para a gente poder ter a alegria de poder compartilhar nosso trabalho lá no Porto Privilégio, e o trabalho de Ângela e o de vocês, e podemos compartilhar com todos os outros. Espero que Salvador, a Bahia, né, tenha um interesse maior sobre essa área e possamos, através do Sinduscom aqui de Salvador, da Bahia, que tem feito um trabalho maravilhoso, estamos muito contentes de ter essa casa como nossa casa, que podemos estar com eles nessa evolução, né, compartilhando e podemos evoluir cada dia mais nessa área toda aí da construção e da incorporação. Mas o que eu quero te dizer, Lilian, é que você tocou num ponto que é muito pouco visto, né, em todo esse trabalho. Você falou que desde a escolha da área para fazer a edificação, que já temos que pensar no C-Carbon, né, e pensar já de uma forma mais ampla do que aquela área pode contribuir
com o nosso controle e também, que é uma coisa assim que hoje, depois de fazer alguns cursos lá em São Paulo, que eu faço no INSPER, nas tardes, enfim, de ver como a gente precisa realmente se preocupar lá na escolha do terreno, que não é qualquer um. Né? Então, eu quero que você nos diga, do ponto de vista do trabalho que a gente está expondo aqui, qual a importância para a escolha do terreno. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente fala realmente na escolha do terreno é a questão da movimentação de terra. Quanto você vai ter de corte, aterro, porque você tem esse transporte. A gente viu lá que os caminhões emitem, então isso impacta bastante. Tá? É um indicador que a gente tem percebido, que muda muito em função do terreno. Então, se eu vou escavar mais, se eu vou escavar menos, então isso é um impacto. A segunda questão, eu acho que tem toda a questão do empreendimento em si, né? Como é que você vai tratar aquele empreendimento e você vai escolher o seu sistema construtivo, né? Naquela localidade, naquele teu local do partido, né? Que você vai tirar lá do teu desenvolvimento de produto. Então, esse tema, carbono, tem que ser trazido para lá, né? Para aquele momento. Uma coisa interessante que a gente tem, que me veio você comentando isso, me lembrou, nós temos que lutar do nosso setor, que é diferente, por exemplo. É difícil porque é operador internacional. Então, essa parte de você escavar, você contabiliza lá e contabiliza muito. Mas, por exemplo, a gente tem a questão das áreas contaminadas. Né? Então, áreas contaminadas, a gente sempre foi o patinho feio. Né? Quando a gente começou o primeiro selo verde azul da Caixa, eles falavam que não podia ter construção em áreas contaminadas. Até a gente provou para eles que nós somos os melhores nessa cadeia toda de áreas contaminadas, nós somos a solução do problema. Nós vamos lá, nós ficamos no terreno, né, a gente trata aquela área, né, descontamina, tudo mais, tá, correta destinação, a gente está reabilitando uma área. É um pleito dos setores que eu digo, são coisas interessantes para a gente lutar setorialmente. Quando a gente faz... Eu vi alguma coisa, alguma matéria que eles me viram sobre isso. Realmente é um trabalho muito importante das áreas contaminadas. Tem muitas... Então, na questão do carbono, a gente também tem que inserir essa discussão, é uma coisa bacana, que você me deu um insight da gente já setorialmente lutar sobre isso. A partir do momento que, para descontaminar a área, nós vamos ter equipamento, produto, vai entrar um monte de coisa no nosso terreno, certo? E o fato da gente estar cuidando disso, a gente já está melhorando, né? Na sustentabilidade, né? Essa sustentabilidade a gente está melhorando. Isso é uma coisa interessante, uma discussão boa pra gente. Bem, gente, acho que a gente aqui tem um compromisso aqui também um pouquinho com o horário, né? E a gente gosta de que esses eventos a gente tem uma hora de começar, até para o planejamento de cada um de per si, e temos a hora de acabar. Então nós vamos acabar e eu acabo assim com muita tranquilidade, porque o assunto não fica na sala, né? Esse assunto sai, então a gente não acaba, né? Eu queria passar para a Lília para fazer as considerações finais, agradecer aqui em nome do Sinduscom, né? Essa contribuição assim tão grande que traz aqui para nós aqui, para o grupo, de ideias, né? A gente dá prosseguimento. Não sei se a Lília quer. Mais uma vez agradeço vocês por estar aqui, pelo convite. Estamos totalmente à disposição para estar conversando com vocês sobre o tema carbono e os outros temas que eu coloquei aqui na tela, né? Eu acho que é bem importante. E continuem lindos e maravilhosos. Salvador adora essa cidade. Se nos fosse sempre honrado com a sua presença.